É uma boa pergunta. Às vezes a gente pode achar que é trivial, mas nem é tão trivial assim para muitas pessoas. E não entender bem esse conceito pode atrapalhar muito o seu projeto por conta do cronograma. Então vamos lá. Quando a gente está falando de caminho crítico, a gente está falando necessariamente de cronograma, tá? E todo o sequenciamento e as interdependências das atividades. O que isso quer dizer? Se eu vou fazer, por exemplo, uma casa, eu vou começar, obviamente, pela fundação. E a partir dela eu vou começar a construir o restante. Vigas, colunas, paredes, enfim. Então você tem uma sequência que você vai seguir. E isso, assim também é o seu cronograma. Primeiro eu faço tal item, depois eu faço tal item. Assim como tem a dependência. Eu só posso fazer as vigas depois que eu tiver a fundação. Então, uma atividade depende da outra. Uma só pode começar depois que a outra terminar. Isso acontece não só no projeto de casas, mas em qualquer outro projeto que a gente lidar. Maravilha, entendemos sequência e dependência das atividades. E onde o caminho crítico entra nisso? Quando você já sequenciou e colocou as dependências das atividades, você vai perceber que o teu cronograma, numa gestão de projetos tradicional, né? Você vai ter algumas etapas que não necessariamente precisam acontecer ao mesmo tempo, ou que elas têm pequenas folgas, ou seja, eu posso esperar tantos dias antes de começar outra atividade, porque essa aqui vai levar menos tempo. Então você começa a perceber folgas entre as atividades que não vão impactar a data final do teu cronograma. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo da casa de novo. Levantei as paredes e comecei a parte elétrica. Eu não preciso ter a parte elétrica finalizada para poder fazer a parte hidráulica. Quer dizer, então, que se uma atividade estiver ligada, né, para poder acontecer depois da outra, e se eu não começar imediatamente depois, não necessariamente eu vou atrasar o meu cronograma do meu projeto. Não vou impactar. Então, já entendemos que existe o sequenciamento, as dependências e que, ao longo de um cronograma, isso pode gerar pequenas folgas que não necessariamente vão atrapalhar ou vão impactar na data final do teu cronograma. Então, o caminho crítico justamente é o caminho que qualquer atraso que você tiver necessariamente vai atrasar a tua data final do cronograma. O que ele quer dizer? É o caminho de menor folga. Ou, em muitos casos, é um caminho de folga zero. Né? Quer dizer que é o caminho tão importante que, necessariamente, qualquer atraso em uma atividade número 1, por exemplo, vai impactar a data final da atividade 10 se todas essas atividades estiverem correlacionadas. Então, normalmente, o caminho crítico também é o caminho mais longo do teu cronograma. Por quê? Porque os outros caminhos acabam parando por aí, porque, lembra, eles não impactam necessariamente a data final. Então, é aquele papo que eu falei. Por exemplo, você teve que ter... Então, por exemplo, no exemplo da casa que a gente está colocando, um caminho crítico seria fundação, depois levantar as vigas, depois fazer as lajes, depois as paredes, depois a parte de acabamentos, elétrica, hidráulica, móveis, pintura e entrega, por exemplo. Ao passo que a parte de jardinagem, por exemplo, poderia caminhar dentro do seu cronograma em diferentes etapas, ela poderia fazer em paralelo com a parte de acabamentos ou a parte de pintura, sem grandes problemas. Por quê? Porque ele não está crítico, não tem uma correlação com as atividades, de maneira que ele seja dependente e impacte em outras atividades. Você consegue mexer nele sem necessariamente mexer na data final do teu cronograma. E só um adendo, né? Não é porque a atividade é crítica que necessariamente ela vai fazer parte do caminho crítico. Não é porque é uma atividade super importante que necessariamente ela faz parte do caminho crítico. Não tem a ver com o nome, mas com a sequência da atividade dentro do cronograma. Beleza?